Oi pessoal, bom dia para quem está no trabalho, quem está em casa, conferindo agora as primeiras notícias da manhã ou até mesmo dando aquela relaxada nas redes sociais para quem está de folga ou enfim tem um minutinho de folga aí no trabalho. Muito obrigado, viu, pela companhia e quem não tiver tempo de ver toda a entrevista agora, volta mais tarde. Vou disponibilizar aqui na página para que a gente possa mais tarde conversar um pouquinho sobre isso, pelo menos analisar algumas situações. Está comigo a Olinda, estou visitando o gabinete dela hoje pela manhã aqui na Câmara de Vereadores de Toledo. Aproveitei para fazer uma visita porque duas leis têm chamado bastante a minha atenção do mandato da vereadora Olinda Fiorentino. Olinda, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui à minha timeline. Bom dia para você, seja bem-vinda. Obrigada, Edna, obrigada pela essa visita, obrigada você como uma jornalista nota 10, sempre presente na nossa comunidade, mesmo não estando trabalhando mais aqui em Toledo, marca a presença aqui, muito bacana. E meu bom dia para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, e que Deus dê um bom dia realmente a todos. E o interessante, as pessoas, por que você tem entrado com as lives bem cedinho, né? Antes de eu partir para Cascavel, onde eu estou trabalhando, estou muito feliz, graças a Deus, fui muito bem recebida pela minha equipe, pelos meus colegas de trabalho. É a minha forma também de prestar contas da minha cidade. Hoje eu estou mais na editoria estadual, é claro que muitas dessas informações são relacionadas a Toledo, mas eu acompanho a Câmara de Vereadores de Toledo há 15 anos. Então eu acho prudente que eu também tenha esse compromisso social com a minha cidade, já que aqui resido e pretendo continuar pelos próximos anos, pelo menos. Esse Cascavel não me seduzir, viu, Linda? Mas eu creio que não. Não. Aqui estou, então essa é uma forma de prestar contas também à minha comunidade, auxiliar nesse processo de fiscalização, de construção social. Toledo já fez tanto por mim, eu sou tão grata a Toledo que eu creio que de alguma forma eu tenho que retribuir, e a forma que eu tenho é voluntariamente trazer essas informações que eu acho pertinente e acho importante. E foi isso que, na verdade, eu percebi acompanhando o áudio das últimas sessões da Câmara de Vereadores, e tenho lido esta lei há algum tempo, e agora há uma lei, uma outra lei, eu estou falando aqui da Lei de Obras Inacabadas, de autoria da vereadora Olinda, e agora tem a Lei de Placas, e eu vou conversar com ela para que a gente possa entender um pouquinho mais na prática o que isso significa. Porque a gente está falando de recurso público, a gente está falando de promoção política, promoção pessoal, inclusive estamos falando de recomendações do próprio Ministério Público, o próprio MP tem recomendações nesse sentido. Olinda, a primeira lei foi a Lei de Obras Inacabadas. O que te fez produzir um texto como esse na prática para a população, para quem está nos acompanhando lá em casa? O que quer dizer essa lei que ficou conhecida como Lei de Obras Inacabadas? Bem, essa lei, na verdade, ela é uma lei que tira aquela questão assim de você ter obras que você faz uma obra pública, e nesse período que você faz a obra pública, o povo não acompanha muito isso, Edna, né? E você vê uma situação assim, por exemplo, você faz um CMEI, tá? Você vai lá, puxa, corta a fita, inaugura, e amanhã não acontece. Limite prudencial estourado, sem estrutura alguma. Você está falando da inauguração de paredes? De parede. Ou de pedra fundamental, por exemplo? Você tem notícia aí que tem obras públicas no nosso município que iniciou fazem 12 anos e ainda está aí com essa novela. Então, assim, vai se inaugurar hoje. Hoje vai inaugurar um CMEI, a semana que vem ou amanhã, a mãezinha que está lá na vaga com o seu filho vai começar indo na aula. Vai inaugurar uma UBS, como nós temos, que a administração pegou UBS, que já foram inauguradas, e na verdade, limite prudencial estourado, sem estrutura. Gente, nós temos que valorizar o recurso público, que é dos nossos impostos, que isso é o que nós temos, que tem me chamado muita atenção. Por exemplo, eu estou acompanhando uma obra de reforma da Escola de Bom Princípio. Citei ontem na tribuna, me acompanhe nas redes sociais, eu faço um chamamento para a comunidade acompanhar, inclusive de todos os vereadores, não só eu. As ações que os vereadores estão fazendo junto nessa prestação de conta que nós temos com o povo. Então, indo para Bom Princípio, eu verifiquei lá umas obras, já tenho acompanhado no passado, que foi feito e está deixando a desejar. Por exemplo, eu questionei ontem a secretária
como que, hoje eu estou oficiando inclusive a Secretaria de Educação, como que dentro da escola de Bom Princípio São Dimas, existe um banheiro. Eu pergunto para os senhores, se vocês fizerem um projeto da casinha de vocês e fizer um banheiro dentro da cozinha de vocês, vai ser aprovado? Eu acredito que não. Então eu quero ver a licença sanitária, porque é fácil dizer que a merenda escolar ela é controlada, que nós temos pessoas que vamos dizer, apta a nutricionista, que nós estamos preocupados com a doença celíaca, que nossas crianças está aflorando, inclusive essa doença aí, né? Que nós temos problema da lactose, que nós temos o lanche controlado. E como se controla um banheiro dentro da cozinha, onde se manipula os alimentos, e a porta também para a despensa, aonde que se guarda os alimentos? Se for no comércio, ele é fechado na hora. Eu acho que sim, pela né? vigilância. Isso, eu não conversei com meus colegas, mas eu sei que também o PROCON, se tem alimentos vencidos, é autuado. Então eu vejo assim, que nós temos que levar mais a sério o que consta dessa questão das obras públicas. Gente, eu vou inaugurar para fins políticos uma obra agora, esse ano, tá? E não vai ter estrutura nenhuma para que se funcione. Daí fica 2 anos abandonado, porque não tem interesse mais, porque já foi inaugurado, politicamente eu já usei isso. Daí Ou daqui seja, 2 acaba anos... sendo obra do prefeito fulano de tal, do governador fulano de tal e etc e tal. Ou seja, ninguém vai assumir a criança nesse estágio para poder realmente que essa obra tenha funcionalidade lá para o povo, para nós todos que precisamos enquanto sociedade. E também isso. E depois se faz a reforma daqui 2 anos, porque ficou parada. Aí reforma a obra nova. Reforma, que para nós aqui não é novidade. Mais reforma de obra nova também. Mais uma puxação de fita, mais uma foto, mais um registro nas redes sociais. Então, povo de Deus que nos está nos ouvindo, ajuda nós. Ajuda a fiscalizar as obras públicas para que realmente... Ontem, então, eu estava com o pessoal das comunidades ali da Industrial, da Vila, sobre a questão da OBS da Vila Industrial. Uhum. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, eu fico muito triste quando se fecha uma OBS. Se fechou alguns postos no interior também, e esse critério de fechar da administração, porque realmente ele não tinha uma estrutura adequada para isso. Uhum. Mas temos a de Bom Princípio, que prometeram que vão abrir também, e temos a questão da Industrial. Então foi dado notícia até pelo executivo junto, que em 60 dias vai fazer a licitação e que vai ser retomada essa melhoria nessa OBS da Industrial. Parabéns à comunidade, é assim mesmo, tem que chamar, marcar presença no executivo, marcar presença. Eu fui convidada então para essa comunidade e se fazia um presente, mais de 10 pessoas lá, líderes da redondeza e das associações todas. E eu falei assim, gente, vocês têm que fiscalizar. Se ganha a licitação, começa na construção com 20 funcionários. Quando é uma semana, 15 dias, Edna, tá lá 5, 2 trabalhando. Então tem que noticiar o executivo para que a característica que é aquela obra. De abandono da obra de novo. Daí você entra com os aditivos, que eu acho uma vergonha, tá? Os aditivos, tá? Eu tenho fiscalizado várias obras, tem a Rua Saturno, calçadas lá, que cadeirante tem que fazer uma escalar para subir, tá lá para ver, na Rua Saturno. Na Rua Laurindo Moterli, né, eu não quero falar da administração XY, mas a administração passada foi lá, arrancou todas as árvores, fizeram um projeto, apresentaram uma avenida com canteiro central, depois mudaram o projeto. O que aconteceu lá? Lá embaixo passou Natal, o pessoal que mora no final da Laurindo Moterli passaram com os veículos, Edna, fora, porque não tem como entrar na sua garagem para guardar seu veículo. Então lá as calçadas também, ridículo. Fiz um ofício do meu gabinete para que a Associação dos Deficientes entrasse em contato comigo para a gente fiscalizar, para fazer uma nota de repúdio contra aquela obra. Até hoje, Edna, não responderam para mim. Tá? Então eu vejo bem, se a associação não colabora com nós, que a gente não soma, como é difícil. Então, eu fiz uma indicação aqui na Câmara também, que fosse criada uma comissão de fiscalização de obras públicas, que o Executivo tenha uma comissão para fiscalizar as obras públicas. Eles dizem que tem, que criaram, então eu já disse na tribuna isso,
que eu farei uma solicitação de umas 4 ou 5 obras que estão em andamento. Eu quero ver esse relatório de fiscalização das obras públicas. Então, é dinheiro nosso, é dinheiro dos tributos nosso, todos nós contribuímos para que essa ação, essa obra aconteça, mas tem que sair a contento do povo, né? Então, nós temos esperado, assim, que o Executivo apoiou. Veja bem, o meu projeto de lei das obras públicas era o 105, foi sancionado dia 19 de dezembro, então a lei número 130. E mais, em cima dessa lei 130, eu tenho recebido ontem um e-mail que o Ministério Público, que tem atuado bacana, porque tem gente assim, o que é o Ministério Público? O Ministério Público, eu sempre digo, é o olheiro das ações da administração pública. Então, o Ministério Público é parceiro talvez não seja de certos gestores, mas ele é parceiro do povo. Ele está de olho nas ações que o Executivo faz e isso soma muito, isso contribui para nós cidadãos da nossa cidade de Toledo. Então, ontem eu recebi em meu gabinete a recomendação administrativa número 1, que é onde o Ministério Público chancela a minha lei 130 de 2017, de 9 de dezembro, sobre a questão da improbabilidade administrativa, se assim ocorrer, né, inauguração de obras públicas, puxação de fita de obra que não foi acabada. Então, e muitas vezes acontece preferencialmente em ano eleitoral. Ou seja, momentos antes do período eleitoral acontece esse processo para gerar uma expectativa na comunidade de que seu filho vai estudar naquela escola, que o seu paciente será atendido naquele hospital, e passou esse período, aí a gente tem o limite prudencial, não tem equipamento, precisa de emenda, precisa disso, precisa daquilo, e aí isso acontece. Ou seja, o Ministério Público então chancela, reafirma a importância de ter uma lei como essa para que as nossas obras pagas com o meu dinheiro, com o teu dinheiro que está em casa, não sirvam de palanques políticos, né? Tem tanto palanque político, aliás, até a internet virou um dos mais fortes palanques, não que eu não defenda a democracia, mas que essa obra que sai do meu dinheiro, do seu dinheiro, não possa servir de palanque para quem quer que seja. Não serve para mim, não serve para a Olinda e que não possa servir para mais ninguém nesse país, a fim de que os serviços sociais e as políticas públicas sejam adotadas exatamente para o bem do cidadão que paga por essas obras. Eu gosto muito de defender a gratidão, mas quando se trata de política a gente tem que ter uma ressalva, né? Ele só traz de volta o que você levou para o Estado, para a Federação. Então tem que trazer numa medida certa, justa. Então é por isso que a gente tem que repensar essa situação. Foi por isso que esse projeto me chamou a atenção. Além desse projeto, a Olinda agora também apresentou uma lei das placas. E eu creio que você vai enfrentar, a lei está aprovada, mas é uma lei polêmica. Porque em qual você passa pelas obras públicas tem lá uma placa. O que é que te incomodou ao ver uma placa dessas? Ou o que te motivou, por exemplo, a fazer essa reflexão, vereadora? Bom, esse projeto número 129, que se refere ao regulamento do uso das placas, né, de inauguração de obras públicas, ele, na verdade, o nascimento dele também é em cima do Ministério Público, uma recomendação número 5 de 2017. Então, em cima dessa recomendação que a gente fez o projeto. O que eu quero falar é o seguinte: eu sou servidora pública, aposentada, quase 30 anos servidora pública, e o que me chateou mesmo, o nome nas placas de pessoas que não tem nada a ver com a obra, que se usa politicamente com fins políticos. Então, vai acabar nomes que não tem nada a ver com a obra, tá lá o nome da pessoa, símbolos partidários não pode estar lá. Ô, gente, sabe, se quiser fazer propaganda política para ser candidato a vereador, vai a pé, que nem eu, pedir voto, que nem eu fiz, como eu fiz a minha campanha. Não usar uma estrutura, uma máquina. O que eu falo assim, um servidor que usa uma pasta dentro da administração municipal, o que tem a ver? Por exemplo, um secretário X, por que o nome dele tem que estar na placa? O que ele tem a ver com a placa? Se ele está sendo pago com nossos tributos, com os nossos impostos, ele está sendo pago para ele exercer aquela pasta.
Então eu digo assim, então tinha que listar todos os secretários, colocar. Então eu vejo assim, muitas vezes compromete, porque muitos que estão no poder, nos cargos públicos, né? Eu sempre digo, brinco, são pingentes pendurados dentro da administração, porque fizeram 50 votos, porque fizeram 100 votos, aqueles compromissos que o prefeito tem que arrastar por acertos políticos que dizem por aí, não estou falando Toledo, estou falando a nível nacional, tá? Também, e que compromete, usam lá dentro a administração, usam a máquina, usam os veículos, tá? E além disso ainda, coloca o seu nome na placa. Alguém me questionou ontem sobre por que eu fui contra os 110 mil repasse para o Clube Caça e Pesca. Edna. Foi voto único, né? Único. Dos 19 vereadores, fui eu a única vereadora que votei contra. Nada contra a festa, nada. Meu sogro tem título falecido, minha família tem título patrimonial lá. Mas eu vejo bem, um clube particular cobra ingresso, cobrou estacionamento, cobra aluguel para as estantes, tudo eu cobrei, paguei X lá da estante, lá dentro lá, e daí todos os meus convidados pagavam R$5 para entrar na festa. Então veja bem, daí na tribuna alguém questionou, não, mas nós temos que ficar protegendo, porque nós somos na produção agropecuária, porque o suíno, eu disse assim aquele dia na tribuna, o suíno, nós temos que valorizar o homem do campo. Aquele homem do campo que tem que pedir clemência, às vezes, para a administração, para ter 2 cargas de pedra. E lá levaram 100 cargas de pedra britada para ajeitar o estacionamento ainda, que eu nem comentei na tribuna. Então, eu vejo assim, eu fui contra e serei sempre contra. Por quê? Eu fui a única que votei contra, eu não estou aqui para votar, para me ganhar em voto. Talvez os meus colegas, cada um tem a sua liberdade para votar num projeto ou não. Agora, 110 mil, eu citei... 3.800 é uma cama hospitalar. Quantas camas hospitalar para pôr lá na UPA? Que até hoje a UPA está lá com maca e colchonete. Que o secretário do Estado, o secretário de Saúde do Estado prometeu na sua vinda ano passado que viria, mandava um recurso para cá para substituir aquelas macas. UPA, gente, é 24 horas. E o pessoal fica 10 dias quebrado lá, mais em cima de uma maca e um colchonete. Então está na hora de nós respeitar o dinheiro do povo, tá? Então fui contra o repasse dos 110 mil, não fui contra ter ambulância, ter a estrutura de segurança, porque isso é um direito que todo cidadão tem. Agora, repassar lá, por que eu falei isso? Porque daí eu vou lá, tem a placa de inauguração no Trevinho lá, presidente do Caça e Pesca na placa. O que ele tem a ver com a obra? Então, gente, é isso que eu noticio. Eu fico indignada com a politicagem que existe em cima disso tudo. Eu estou falando de Toledo, todos os meus projetos, sou muito grata a todos os meus colegas vereadores, porque eu fui feliz em lançar o projeto, mas todos concordaram com o projeto das placas de inauguração pública e todos os vereadores concordaram com o projeto das obras inacabadas. Então, minha gratidão vai com todos os colegas vereadores também. Olinda, e agora? Essas 2 leis estão aprovadas, passaram pela casa, o caminho delas agora, e aí a gente tem aquela coisa, né? Em casa, no trabalho, alguém pode estar perguntando, mas tem aquela lei que pega e a lei que não pega. Eu acredito mais que depende de fiscalização e da vontade política de executar. Que você, a partir de agora, qual que é o teu papel de fomentar tudo isso? Pode ter um veto? O que acontece a partir de agora para que as pessoas entendam o passo a passo? Já tem parecer do MP, do Ministério Público, né? Está aqui, eu tive a oportunidade de ler hoje bem cedo, juntamente aqui com Olinda, para entender melhor esse processo também, para poder explicar para quem está em casa. Às vezes a gente não tem contato o dia todo com esses pareceres e parece uma novidade, mas o parecer do Ministério Público reafirma a importância de leis como essas e que sejam cumpridas aqui no município de Toledo. Há exemplo de outras cidades, né? Outras cidades brasileiras que podem ter a mesma iniciativa também. Qual o caminho agora dessas 2 leis? A lei de placas de inauguração e também a lei de obras inacabadas. Bem, então o caminho agora, eu vou jogar a bola para você, cidadão de Toledo, para você começar a fiscalizar, para você ajudar. Começou uma obra no seu bairro, fiscalize.
Muitos moradores são pedreiros, são mestres de obras, vão lá fiscalizar, tá? Vão lá verificar se realmente está contento aquilo, porque senão é serviço de qualidade. Por exemplo, uma obra que abandonou lá na Escola de Bom Princípio, que abandonou a obra lá, que é uma empreiteira que fez lá, que ganhou a licitação e abandonou, fez uma tampa de fossa, eu coloquei no Facebook, puxo lá no meu Facebook, uma tampa de fossa está derretida. Qual é a qualidade daquilo? Quando que eu vou valorizar? Como que eu vou valorizar o dinheiro público? Porque a maioria das empreiteiras são de fora, entendeu? Então, como que eu vou fiscalizar? Eu vereadora, eu lanço, e agora eu dependo de vocês têm que noticiar. Se vocês vão verificar, eu tenho das placas de inauguração pública, que vamos dizer assim, uma recomendação administrativa do Ministério Público. Eu tenho aquela que é a recomendação administrativa, a primeira de 2018 agora, chancela então a questão da inauguração de obras públicas inacabadas. Então, na verdade, o Ministério Público está abonando meus 2 projetos. E para abonar por completo, eu preciso da tua fiscalização. Eu preciso que o povo esteja consciente, tá, de todas as ações que os vereadores estão fazendo. Acompanhe os 19, porque eu fico muito triste quando ficam falando do salário do vereador. Se vocês verificarem minhas postagens no Facebook, praticamente 90% eu procuro colocar. Era um carro preto, agora tem um carro branco. Nas postagens, para dizer que eu vou com o meu carro, com o meu recurso lá fiscalizar. Então, assim, ontem quando veio o pessoal da Industrial, eu disse, vão retomar daqui 60 dias a UBS lá. Fiscalize, ajude a fiscalizar, porque é fácil nós querer só criticar o gestor, o prefeito, porque o prefeito. Gente, quantas pastas que o prefeito tem que ter domínio? Então isso é sério, gente, sabe, Edna? Povo de Toledo, vocês têm que pensar assim que a fiscalização depende de um conjunto, todos. Nós lançamos os projetos, o prefeito sancionou a lei, porque também concordou, porque ele também está de acordo. Estão sancionadas. Estão sancionadas. Ele podia vetar. E não vetou. Não vetou. Parabéns, agradeço ele, minha gratidão a ele, tá? Porque ele concordou, né? Então eu deixo o meu abraço, porque, veja bem, a gente tem que apoiar as políticas públicas, o prefeito foi parceiro, os vereadores também. Os vereadores também. Aprovaram muito. Ou seja, a princípio, todos estão dispostos a cumprir essas 2 leis agora, que fazem parte, então, do conjunto de leis que rege o município de Toledo. A população também está convidada, quando eu convido e quando eu pego no pé de um e o outro, eu pego no pé também de nós, como sociedade, eu que moro no bairro de Toledo, você que mora no centro, numa localidade do interior, porque nós temos nosso compromisso social também. É disso que nós estamos falando também, e esse conjunto de ações podem auxiliar a melhorar esse processo que nós temos. E que não tenhamos creches fechadas, hospitais abandonados, e todo esse tipo de situação aqui, praças inacabadas, praças esportivas inacabadas, ou seja, como a Aurinda falava antes, começa com 20, 30 operários, funcionários, daqui a pouco você passa lá, tem um vigia só cuidando para que a caixa de ferramenta não seja roubada. Isso é que nós queremos evitar nesse tipo de situação. E esse alerta vai porque daí eles colocam 2 funcionários e daí não tem a característica que abandona a obra. E daí fica aquela teoria da relatividade, fica com a teoria da relatividade, daí entra com aditivo, dinheiro de quem? Nosso. Daí faz chuva, sol, atrapalha a obra e etc e tal, e daí uma situação. E daí sonha-se que daí aquele CMEI vai abrir, sonha-se que aquele hospital vai abrir, sonha-se que... E daí assim, o que eu acho mais terrível não é só o sonho, é que enquanto não abre, tem gente morrendo esperando aquele leito. Enquanto não abre, a mãe de família, o pai de família, tem que tirar 20%, 30% do seu salário para pagar para alguém ficar com o filho, porque não pode pagar, porque ganha o salário mínimo e tem dificuldade. Enquanto não abre, tem criança em sala superlotada, por exemplo, né? Isso a gente fala em geral, não só de Toledo,
nós temos situações piores, inclusive pelo Estado, pelo Brasil, mas é isso, ou seja, não é só sonhar com a obra, é a necessidade prática que a população tem de usufruir de um bem público que você vem deduzido lá na sua folha de pagamento, né? Todos os impostos, em tudo que você compra, tudo que você contribui para essa nação, você já está pagando essa tarifa e não paga a prazo, você paga à vista, aliás, paga adiantado, para depois você ter, depois de muitos anos, você ter esse benefício em alguns casos, porque obras ficam 10, 11 anos paradas. Há quanto tempo os seus avós pagaram por essa obra, seus pais, e agora você não consegue usufruir? Então, mediante disso que essas duas leis me chamaram a atenção, e exatamente o que a gente espera é uma parceria da comunidade. Eu estou falando enquanto cidadã mesmo, está proposta, eu acho que é uma iniciativa interessante, tanto que o Ministério Público veio em apoio a essas duas iniciativas, assim como tantas outras boas iniciativas que nascem nessa Casa de Leis, conhecida como a Casa do Povo, e é assim que tem que ser. A Casa do Povo, inclusive eu fico fazendo um convite, se você me dá licença. Por favor. Hoje a gente tem às 18h30 na Central de Conselho a prestação de contas da saúde. Eu sou presidente da Comissão de Saúde, tá? Então, só para assim, para conhecimento, na Central de Conselhos, que é no centro, hoje às 18h30. Vai ser para os conselheiros, mas o público está aberto, é público também. Mas o meu chamamento será para amanhã, às 18h30, aqui no plenário da Câmara. Você está convidado para a prestação de conta da saúde. Veja bem, é muito fácil nós usar as redes sociais para detonar. O secretário vai estar aqui disponível para a pergunta. Eu sou presidente da Comissão de Saúde, eu vou liberar para você perguntar, para você questionar, não para vir com faixa, porque o BS fechou, essas políticas assim, que não soma, né? Eu digo, mas para vir naquela conversa de diálogo. Nós temos um secretário de saúde, uma pessoa assim que eu abono a ficha, uma pessoa competente, sempre quando eu precisei ter dúvida, essas coisas, ele sempre foi aberto, é sim ou é não, pode, não pode, procura tal, entende? Várias ações assim. Então, o secretário Tiago estará aqui amanhã às 18h30. Eu convido você para vir aqui nessa prestação de conta, que vai ser aberto para vocês, e se tiver dúvida em algum repasse, algumas verbas, algumas coisas, ou se você tiver ideias para que ações na saúde possam ser melhoradas, venha até aqui amanhã às 18h30. Tá? E às 14 horas hoje tem a prestação de conta do Executivo. O prefeito estará aqui também para essa prestação de contas. Se você tiver tempo, eu sei que é um horário que não é muito agradável, favorável, porque eu sei que as pessoas estão trabalhando nesse horário, mas fica o meu convite e o meu carinho. Linda, obrigada por me receber essa manhã. Eu procuro passar aqui alguns dias da semana, pelo menos cedinho, para saber o que acontece. Acompanho as sessões pela internet, agora direto de Cascavel. E eu, claro, fico na torcida que a população de Toledo adote essas leis, assim como outras, como eu já mencionei, que são leis que auxiliam no processo de fiscalização e principalmente na bem utilização do recurso público, que já é tão escasso, que escapa de tantas formas nesse país e que de maneira nenhuma pode escapar por entre os nossos dedos mais uma vez. Então, que estejamos alertas sempre, independente do partido, do mandatário, do político, independente da sigla partidária que você participa na sua comunidade, se você é partidário, não importa. O importa é que você é um cidadão que no momento de acessar a saúde, a educação, os seus direitos básicos, nós todos estamos na mesma fila, nós todos estamos na mesma corrente. E é isso que é bacana, porque quer dizer que todos juntos temos uma força impressionante para mudar tudo isso. Então, muito longe de ideologia, muito longe de situação, posição, desse ou daquele, nós precisamos de leis que resguardem os nossos direitos e que façam esse recurso chegar de verdade a quem necessita. Quero agradecer a paciência de todos que nos acompanharam, aqueles que vão acompanhar ainda durante a tarde, durante a noite, no momento que você tiver tempo. Como eu já disse, é a maneira comunitária que eu tenho de contribuir com o jornalismo da minha cidade, da minha região. E se você tem uma sugestão de pauta, gostaria de ver uma entrevista, deixa inbox. Eu faço questão de atendê-lo, vou até você, a gente conversa num bate-papo sempre gostoso pelas manhãs aqui através da rede social. Um grande abraço, semana super produtiva para todos, um bom trabalho e até uma hora dessa com outro assunto interessante. Obrigada para você que esteve nos assistindo e fico com Deus, que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família. Meu gabinete é o número 13, está disponível para atender você. Tudo que você precisar, eu estarei aqui, ou agenda aqui com a minha assessora,
E muito Você obrigada. é minha xará, né? É, Edna, isso. Mas é a Edna Isso, Passarini. Passarini, isso. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Um grande abraço a todos. Um abraço.